E aí, nesse primeiro instante, eu queria convidar vocês, a gente com esse mantra, a irmos pensando quais as luzes de esperança que eu venho acendendo nestes últimos dias, na vida daqueles que convivem comigo, na minha própria vida, quais são essas luzes que eu venho acendendo. Enquanto isso, a gente fica um pouco com esse mantra, com esta canção. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes, precisando delas. O Senhor vai acendendo luzes, precisando delas. Então, que possamos ir acendendo essas luzes na nossa experiência de vida, na experiência de vida dos outros, e façamos este pedido da graça em nosso coração. Senhor, dá-nos a graça de olhar com teus olhos e sentir com teu coração. Fiquemos um instante com essa expressão, com essa graça que a gente pede para esse dia, para esse nosso momento. Senhor, dá-nos a graça de olhar com teus olhos e sentir com teu coração. A inspiração do cuidado, a CF desse ano, ela nos traz isso muito forte, com essa experiência de ver o outro, de olhar o outro, de sentir com o outro. E aí, de acordo com o que a gente combinou agora para essa leitura desse evangelho, os que foram convidados a ler, vão lendo o seu versículo ao passo que ele for aparecendo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era forasteiro, e recolheste-me. Estava nu, e vestiste-me, enfermo, e visitaste-me, preso, e viestes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos por assim, e te escolhemos, ou nu e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te. O rei responderá: em verdade vos digo, e quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. E agora a gente pode desligar de novo os microfones. Então, que esse evangelho, que ele nos sirva de base para esta nossa conversa também, bem como este cartaz do elemento do cuidado que a campanha nos chama tão fortemente nesse ano. Esse ver, este sentir e esse aproximar-se. E ainda com a nossa vela acesa, que possamos refletir um pouco em cima desta canção, nesses momentos em que nós nos predispusemos a cuidar do outro, a perceber esse outro que necessita da nossa presença e do nosso cuidado. É tempo de cuidar, olhar bem ao redor, mover-se em compaixão. É tempo de sonhar um mundo mais humano, fraterno, mais irmão. É tempo de ser pão, doar-se, repartir. Quem não tem mais nada, nos passos de Jesus ser alento e conforto, na escuridão ser luz. A vida é tão bela, presente de Deus, e na cruz morreu para nos salvar. Sagrada e tão singela, escolhe, pois, a vida. É tempo de cuidar. A vida é tão bela, presente de Deus, que na cruz morreu para nos salvar. Sagrada e tão singela, escolhe, pois, a vida a quem ama. Sempre é tempo de cuidar. Então, que possamos viver este tempo do cuidado, este tempo da experiência, do olhar para o outro, perceber a sua necessidade, mas não ficar só no sentimento. Que possamos passar também a ação, tendo essa compaixão pelo outro e cuidando
tanto dele como de mim também. E a exemplo da Virgem Maria, que nos foi esse modelo de cuidado, tanto consigo como com os demais, especialmente com Jesus, que ela interceda por cada um de nós durante toda a nossa vida e que nos dê a coragem de cuidar do outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos abençoe Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos e a todas, né? Esse nosso terceiro momento formativo, primeiro momento com o irmão Raimundo, falou um pouco sobre as travessias, o segundo momento com o Fernando Guidini sobre aquilo que fala um pouco sobre a nossa identidade, né? Os documentos da companhia, tudo que a gente tem. E esse terceiro momento com o irmão Alexandre, que vai falar um pouco sobre o cuidado de si para cuidar do outro, o cuidado como prática pedagógica. Apresentando um pouco o irmão Alexandre. O irmão Alexandre Lobo é paraibano, é pedagogo, psicólogo, tem formação em psicologia escolar e clínica infanto-juvenil, é mestre em psicologia e doutor em educação, mas, acima de tudo, é um consagrado, comprometido do Instituto dos Irmãos Maristas e atualmente é diretor da Escola Marista Champagnat de Teresina. Também participa da ANEC, da CRB, né, da equipe diretiva da CRB, nossa aqui, da nossa regional. Acima de tudo, o irmão Alexandre é um grande parceiro, um apaixonado, né, pela causa humana, pelo trabalho. Então, seja bem-vindo, irmão Alexandre, sejam bem-vindos todos. Aqui nós temos um grupo que temos pessoas da escola Santo Afonso, escola Padre Rupi. Estou vendo aí, chegou o pessoal da escola Niaxica, que fica em Montes Claros, em Minas. Com certeza também deve chegar o pessoal do CEPAC, no Rio de Janeiro, e tem outros educadores aí da rede que estão se achegando. Então, seja bem-vindo, irmão Alexandre. É um grande prazer te receber aqui nesse momento formativo. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu estou aqui agradecendo essa oportunidade. É um tema que, nesse momento, nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, né? Nos ajuda a rezar. O tema cuidar de si mesmo para poder cuidar do outro. Nesse momento de pandemia, nesse momento de desafios sociais, nos convoca, né, e nos exige uma reflexão bem profunda de nós mesmos, sobretudo. E é esse um pouco o convite que a gente vai tentar fazer agora. Eu pediria a Jesus que colocasse o slide. Então, vamos lá. Estimados educadores, vocês me convidaram hoje para a gente conversar e eu espero que a gente não demore muito, porque é muito chato para nós que estamos acostumados a estar na sala de aula, lidando com o menino, falando olho a olho, né? Tá diante de telas, seja de celular, de notebook, de computador ou mesmo de televisão. É um desafio grande para nós educadores viver esse novo momento. E nesse novo momento, a gente está sendo convidado agora a cuidar de si para cuidar do outro.
diante disso, o cuidado ele vai passar pela busca de sentido, e para que a gente encontre essa busca de sentido, a gente tem necessidade de entender a si mesmo. Entender como é que a gente está. A gente não pode cuidar de algo que a gente não conhece. E a gente não pode cuidar de si mesmo quando a gente não se dá o direito de se sentir, de se perceber. E se sentindo, se percebendo, enfrentar os nossos sentimentos, nossos medos, nossas falências. E como entender isso nesse momento? Como a gente se dar conta de tomar consciência de si próprio? Entender, inclusive, quais são as couraças que a gente tem nos dado nesse momento para poder enfrentar e viver tudo que a gente está sendo exigido. As pressões institucionais para que a gente faça esse trabalho de uma forma totalmente nova e faça de forma bem feita, né? Conseguir interagir com os nossos educandos, com os nossos coordenadores, diretores, de uma forma totalmente nova. Como é que a gente está se sentindo diante disso tudo? Né? Quais são as couraças que a gente tem criado, as insensibilidades que a gente tem desenvolvido, e olha a expressão que eu estou falando, insensibilidades, para poder lidar com esse momento. O que seria necessário para a gente entender a si mesmo e construir um cuidado? E aí vem o primeiro grande desafio. A gente, para cuidar de si mesmo, a gente precisa entender a si mesmo. Saber o que eu estou sentindo, saber como eu estou vivendo, saber como é que eu estou lidando com as situações, como eu estou me adaptando. E entender que eu tenho momentos de tensões. E que agora, mais do que nunca, eu tenho vivido momentos de tensões. E esse momento de tensão, e esse momento de trabalho até duplicado, eu tenho escutado muito de alguns educadores amigos, de educadores de diversas regiões, a sensação de cansaço até, né? Mas também de duplicação de trabalho, porque tem que se acostumar e se adaptar e fazer muita coisa ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, dentro de casa, algumas amigas minhas, professoras, né, elas tentando viver essa rotina de estar dentro de casa, cuidar dos meninos, cuidar da alimentação, cuidar da casa e ainda da aula, cuidar de mãe e pai idosos e ainda organizar a aula de forma dinâmica e interessante. E no meio dessas confusões todas, quais são os barulhos que estão dentro de mim? Quais são os barulhos que estão dentro de mim? Esse momento assim de isolamento social, eles também nos ajudam a sentir os nossos dragões, né? Aqueles dragões que estão ali fervilhando dentro de nós. Imagine só o educador no meio disso tudo. Ele tendo que trabalhar em algo novo, trabalhar de forma nova, e ele tendo que vivenciar uma vida totalmente nova, uma rotina totalmente nova, não só no trabalho, mas na vida dele. Além das tensões e dos riscos que a própria saúde, a pandemia tem trazido, os sustos e as perdas também. Então, como viver com qualidade humana? Né? Como ir além
do que a gente é convocado a viver como ser humano nesse momento. Nós, seres humanos, temos exatamente essa capacidade de síntese, né? É essa a nossa qualidade de abstração. Somos capazes de viver o processo de abstração e síntese. Como educadores, a gente trabalha isso todo o tempo com os nossos estudantes, né? Estimular a abstração e a síntese dos conhecimentos. Mas, para cuidar da gente, a gente é convidado hoje a buscar abstrair e sintetizar tudo que a gente está vivendo. E como fazer isso? Como ser capaz de criar as opções que vão nos ajudar a estar mais inteiros. Como? Como cuidar dos vazios existenciais que a vida nos traz normalmente, com muita naturalidade. E nesse momento, então, se a gente não tiver cuidado, parece que os vazios existenciais se tornam verdadeiros buracos negros. Então, como cuidar da angústia, do tédio, das perdas de sentidos, das vontades frustradas e reprimidas do momento? Esse é um grande desafio. E não adianta dizer que por sermos educadores, sermos professores, a gente não passa por isso. A gente passa do mesmo jeito. E é interessante que as pessoas, às vezes, querem de nós resposta, querem de nós se sentir apoiados, porque nós somos educadores, né? Mas a gente também perpassa por tudo isso. A gente também perpassa por essas vontades frustradas. Então, como fazer isso? Como viver a ressignificação de sentidos? Eu escutava essa semana uma amiga, educadora também, e ela dizia assim: minha vida está diferente demais. Eu sei que eu tenho que ressignificar sentidos. Eu sei que eu tenho que ressignificar a minha vida. Mas mudou muito. Está muito diferente. E às vezes me dá a sensação que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta. E eu ecoava um pouco essa fala dela. Como criar esse movimento natural de ressignificação nesse momento. Como? Qual é o meu desafio enquanto educador, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto consagrado, enquanto pessoa humana, para viver a ressignificação da minha vida hoje? Porque a gente tem que ressignificar. A gente não tem a opção de não ressignificar. A gente não tem a opção de dizer, não, vai levar, não, vou ficar na espera, porque isso vai voltar ao normal daqui a pouco. A gente sabe que não vai ter mais o normal, isto é, não vamos ter mais a vida que a gente tinha há pouco tempo atrás. E não é uma mudança que a gente planejou, ou foi pensada. Não, a gente sabe de tudo isso. E aí, como ressignificar? Como? A gente vive, como ser humano, um processo de utopia em busca da homeostase
constante. Então, como viver essa busca da homeostase? Será que nesses tempos existe homeostase? E o que seria esse equilíbrio, né? Educadores da área de ciências, da biologia, o que seria hoje essa busca e esse desejo de homeostase, a não ser a consciência de que esse desejo de homeostase, que eu preciso como cuidado a mim mesmo, ele se dá como fruto de um movimento constante do conflito e da contradição. Encarar o conflito e a contradição como algo cotidiano e nesse momento como algo intenso. Não só cotidiano, mas intenso. Porque buscar a homeostase no movimento e na contradição, isso faz parte da vida. Mas eu diria que agora os sentidos estão mais
Agora, cá para nós. Viver esse momento aí de arrependimento e ficar nele doentio, né? E do jeito que o coronavírus vai passar aí, você também tem que aproveitar e fazer todo um movimento de crescimento com tudo isso. E se perguntar nesse momento que a vida está dando essa chance, né? Quais são os perdões que você tem que dar e quais são os perdões que você tem que pedir. Isso é cuidar de si. Isso é se cheirar, se abraçar. Isso é se olhar no espelho e dizer, eu te amo. Então, como cuidar de si? Cuidar de mim me pede compreensão. Preciso me compreender. Eu preciso compreender meus sentimentos, eu preciso compreender meus sentidos, eu preciso compreender minhas contradições, eu preciso compreender meus conflitos. Eu preciso compreender minhas culpas. E eu preciso acolher tudo isso. Acolher não para, como falava Viktor Frankl, para criar couraças e esconder, como fazia alguns colegas no campo de concentração, que precisavam cortar a sensibilidade, né? Cortar os sentimentos, entrar num ativismo de trabalho, de não pensar na vida, para poder sobreviver àquela realidade. Claro que ele está falando de uma realidade muito extrema, mas num outro nível, numa outra dimensão, a gente às vezes faz a mesma coisa, né? A gente prefere, até é capaz de compreender todos esses movimentos interiores, né? Mas como acolher tudo isso, né? Acolher com amor, com caridade, com perdão, para aí sim a gente se comprometer com a gente. Olha que coisa interessante. A gente se comprometer com a gente. Isso é cuidar de si. Porque o cuidado me pede isso. Compromisso de mim comigo mesmo. Esse é um desafio. E só quando eu me comprometo comigo mesmo, e aí, lembrando que o slide anterior dizia, né? Cuidando da minha história, das minhas coisas, que está ao meu redor, das pessoas, das plantas, cachorro, gato, passarinho, que está em torno de mim, os meus estudantes, pessoas que eu amo. Posso comprometendo com tudo isso, entendendo tudo isso, ressignificando. Vamos para o próximo slide. Cuidar de mim vai me impulsionar. E é esse o que eu quero trazer enquanto contribuição para aqui. O cuidar de mim me impulsiona. Porque o cuidar de mim me impulsiona a amar. E quando eu amo, eu transcendo. E quando eu falo amar e transcender, eu não estou falando como poesia, não. Eu nem sou poético, apesar de que no final pedi para Jesus colocar uma poesia para a gente, um poeta popular nosso conseguiu ressignificar uma xícara de café, isso é muito legal. Mas amar e transcender, eu não trago como poesia, não, mas como busca da minha essência, como busca da minha humanidade. Porque quando eu cuido de mim, isto é,
quando eu sou capaz de buscar sentidos a partir do entendimento de quem eu sou, da minha história, do que eu sinto. Quando eu busco sentido, quando eu começo a escutar as perguntas que a vida me traz, porque a vida me traz muita pergunta e tapa na cara, né? Nessas horas eu tenho que ressignificar e entender cada momento meu, e hoje mais do que nunca, quando eu venho buscando tudo isso e entendo que o cuidar de mim, o amar a si próprio, que é tão fundamental, né, para a gente poder amar o outro, como diz Milena, ele nos move, nos movimenta a esse cuidado. Isso é trazer em nós a essência humana. E trazendo a essência humana, a gente traz o que eu chamo de plenitude, que é homeostase, que é saber lidar com tudo na gente, até os nossos dragões, os nossos barulhos, os nossos tufões. E quando a gente começa a lidar com tudo isso, a gente começa a ser e viver como pessoas mais integradas, como pessoas mais felizes. E só assim a gente pode ter um fazer pedagógico diferenciado, né? Mas a gente vai ter esse fazer pedagógico diferenciado no cuidar, entendendo que ele vai ser sempre repleto de contradição. Sempre repleto de conflito. Mas é essa contradição, esse conflito, que me ajuda e me impulsiona para frente. E que me faz, às vezes, quebrar a cara, faz. Mas é quebrando a cara, é se arrependendo, que a gente também se renova, também se abstrai, também se retoma. E, por fim, eu trago o evangelho de hoje, que diz assim: então, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Amar e transcender significa se conectar. E esse novo exige isso da gente. Que a gente seja capaz de se conectar ao novo, ao que está aí. E não adianta mais a gente querer, né, fazer remendo, porque a gente vai se rasgar. Não adianta a gente querer pegar o novo e jogar na vasilha velha, porque ela vai estourar, como diz o Evangelho de hoje. A convocação de amar e transcender, ela é para nos conectar ao que está aí, nos conectar ao outro de uma outra forma, nos conectar ao que está, aos sentidos que a vida vai nos oferecendo, nos conectar ao momento, ao agora. E eu agradeço esse momento com vocês, peço desculpa
se foi meio cansativo, muita coisa, é muito chata essa história aqui, eu mesmo acho muito complicada ainda, mas é a nova vida, né? E eu queria trazer uma poesia. A vida não é poesia, mas a poesia nos ajuda a encarar a vida. Vi o futuro numa xícara de café e vim lhes dizer que coisa ruim não é. Quando passar esse vírus traiçoeiro, toda a nossa gente do Brasil inteiro vai ter entendido que não basta ser fuleiro. Tem que cuidar de si mesmo e do vizinho. Tanto pobre quanto rico, ninguém vive sozinho. Aprender a valorizar o que realmente importa é mais uma lição nessa realidade torta. Porque quem trabalha o ano inteiro para fazer cada vez mais dinheiro, na hora que precisa, não sente nem o cheiro. Para onde foi a grana que produziu o pedreiro, o cozinheiro, faxineiro, psicólogo, engenheiro, professor, motorista, médico, barbeiro, artista, jornalista, diarista e porteiro? No meu bolso aqui não tá. Deve ter ido pro banqueiro, pro político pistoleiro ou pro rico, que já nasce dentro do açucareiro. Mas no futuro não, ninguém mais mete a mão. O vírus ensinou e o povo aprendeu. Tem que exigir e cobrar tudo que é seu. Saúde e educação não é privilégio não, é direito e está escrito na nossa Constituição. Comida e moradia tem que fazer parte. E não é favor nenhum investir em imposto em arte, nem ciência e nem pesquisa, porque é isso que salva quando a doença viraliza. A pandemia vai mostrar que é bom demais amar. A quarentena vai trazer muito mais do que beber. Mas muito inocente também vai ficar para trás. E luto coletivo parece que dói mais. Mas o ser humano vai superar. Vai doer, mas vamos curar. A gente nasce e a gente morre. No meio sempre toma um porre, mas a gente ri e se diverte. Abraça, dança, ganha e perde. Porque a vida é como é. Já dizia há muito tempo a minha xícara de café.